Luiz Henrique se afasta da titularidade na Copa do Mundo e se aproxima do rubro-negro. Relacionamento indecente entre Leila Pereira e o presidente da CBF, já eu explico o porquê. Sobre o Campeonato Brasileiro Sub-20, temos hoje uma decisão e o Flamengo precisa de quase um milagre para passar para a próxima fase. E eu também vou falar para vocês onde assistir esse jogo de forma gratuita. Sobre Luiz Araújo e Emerson Royal, o Flamengo recebeu proposta pelos dois jogadores e tomou uma decisão inusitada. Em relação ao Lucas Paquetá, qual é a chance dele voltar a jogar nessa Copa do Mundo? Vou falar pra vocês e agora vamos pras notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E que história é essa aí do Chalde ficar pegando carona no avião da Leila Pereira, né? Muitas pessoas falam, não, mas não tem problema nenhum. Mas pra mim é um claro conflito de interesses, né? Ainda mais com essas arbitragens a favor do Palmeiras. Então, a situação é a seguinte, né? Foi divulgado que o Chalde, ele pegou carona tanto pro México, né, quanto também para os Estados Unidos durante essa Copa do Mundo. E pode isso, rapaziada? Pode realmente um dono de um clube ter um relacionamento tão estreito com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol? Para mim tá errado, rapaziada. Para mim não tá certo não, porque qualquer situação, né, e isso que aconteceu foi exposto pelo jornalista Lauro Jardim do Globo, para mim, qualquer situação que aconteça em relação à arbitragem sobre o Palmeiras, o pessoal vai lembrar, pô, mas também, né, o árbitro ajudou, mas a Leila Pereira é amiga íntima do Chalde, do presidente da CBF, pega carona e tudo, com certeza, rapaziada. Qualquer lance duvidoso que for dado a favor do Palmeiras, e não são raros esses lances, o pessoal vai lembrar com muita justiça dessa situação de carona, né? A primeira carona, lendo a matéria aqui, aconteceu para o México, né? Ele embarcou no Falcon 8X, que é da Leila Pereira, e ele foi lá para o México sem escalas, porque o avião é de grande capacidade de combustível, né? E como não bastasse, para comprovar aí a boa convivência entre os dois, a dose se repetiu, dessa vez utilizando o mesmo avião, se deslocando da cidade do México para Nova York. E é aquilo, né? Essa é a minha opinião. Você pode ter outra opinião, não tem problema nenhum, rapaziada. Somos 50 milhões de torcedores e cada um pensa de um jeito, mas pra mim, Pedro Felipe tem um claro conflito de interesses, tá? Sua opinião é muito importante. Por favor, coloque ela aqui embaixo do vídeo, como se não bastassem as ajudas da arbitragem. Agora, o jornalista do Globo expõe, pra mim, essa pouca vergonha na CBF, ali, aliado à presidente do Palmeiras. Complicada essa situação. Agora, rapaziada, passar aquele resumão sobre o mercado da bola, as situações dos jogadores. Luiz Henrique, da seleção brasileira, né, que atualmente está no Zenit da Rússia, do Luiz Araújo e também do Royal. Vamos começar falando sobre o Luiz Araújo, que recebeu uma proposta do Al Sadd, mas o atleta de 30 anos goza da confiança da comissão técnica do Flamengo e o Flamengo enxerga, segundo o Vene Casagrande, que o jogador tem um papel importante, jogador que tem 3 gols na temporada e 3 assistências. Então, com isso, o Flamengo não irá ceder o atleta não sairá do Flamengo e ele irá permanecer. Apenas se chegar uma proposta irrecusável, que não chegará, que o Flamengo negociará o jogador, mas, a princípio, isso não acontecerá. Sobre o Emerson Royal, o jogador recebeu a proposta do Aston Villa, uma proposta beirando ali os 9 milhões de euros, daria uns 55 milhões de reais, 60 milhões de reais. É mais ou menos isso na conversão de hoje, né? E o Flamengo, assim como fez com o Luiz Araújo, segundo coluna do Fla, o Flamengo enxerga que o jogador é importantíssimo, vê que o atleta tem um potencial de crescimento grande e não negociará o jogador. A mesma situação do Luiz Araújo, apenas se chegar ali uma proposta totalmente irrecusável, que acredito eu que também não chegará para o Emerson Royal. Então, Emerson Royal e Luiz Araújo, que são jogadores ali contestados por alguns torcedores, eles permanecerão no Flamengo para esse final, né, pro segundo semestre da temporada de 2026. E sobre o Luiz Henrique, jogador que a maioria dos torcedores querem ver vestindo vermelho e preto, a situação melhorou para o Flamengo em relação à sua contratação, até porque
depois da primeira partida da Copa do Mundo contra o Marrocos, o atleta caiu no conceito do Ancelotti e poucas vezes foi utilizado. Então, ele poderia ter uma valorização nessa Copa do Mundo e isso não está acontecendo. E é bom para o Flamengo, porque o Flamengo fez uma proposta bem alta pelo jogador, né? Uma proposta juntando bônus e o valor para chegar ali em relação a pagar logo de início, sem metas a serem batidas, o valor está beirando ali os 34 milhões de euros, né? Um valor bem alto, 25 milhões na mão e mais 10 milhões de euros por metas batidas. E com certeza, se o jogador vier para o Flamengo, ele será bem utilizado pelo Jardim e provavelmente bata essas metas. Então, é uma proposta bem alta que o Flamengo fez e com essa pouca utilização do atleta na Copa do Mundo, ele sim se aproxima cada vez mais do rubro-negro, né? O Zenit, ele até imaginava que o atleta iria ter uma valorização, né? Todo mundo esperava, por causa dos amistosos que o Brasil estava jogando, até mesmo na época das eliminatórias, o jogador era um dos melhores em campo, mas isso tudo mudou, a tática mudou também, e o jogador, hoje em dia, ele é pouco utilizado. Então, é isso, né? O Luiz Henrique, que é aquela cereja do bolo para esse time, aquela contratação que todo mundo quer para o meio da temporada, ela sim pode se realizar após a Copa, com essa situação do atleta na Copa do Mundo. Se vocês quiserem deixar alguma opinião sobre esses 3 jogadores, por favor, coloque ela aqui nos comentários. E falando sobre o nosso Sub-20, rapaziada, hoje tem decisão, Flamengo versus Avaí, às 3 horas da tarde, com transmissão pelo UOL, ok? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, fixado nos comentários, para todo mundo poder curtir o jogo, que terá a transmissão gratuita, né? Alguns jogos estão passando no UOL streaming, né, o Allplay, mas esse jogo passará de forma gratuita no YouTube. E essa partida realmente é aquela decisiva, porque é o último jogo da fase de grupos, a 19ª rodada, e o Flamengo está na 9ª posição, e apenas os 8 primeiros se classificam para a próxima fase. Sendo que na frente do Flamengo tem Corinthians na 8ª colocação, Cruzeiro na 7ª colocação e Atlético Paranaense na 6ª colocação. Mas o Flamengo tem um saldo de gols muito distante desses 3 concorrentes. Para vocês terem uma ideia, o Flamengo está com -1 de saldo, o Atlético Paranaense está com 12, o Cruzeiro está com 10 e o Corinthians está com 7. Então, a única chance que a gente tem para se classificar para a próxima fase é vencer o nosso jogo, chegar a 30 pontos e um dos 3 perderem os seus confrontos, tá? Eu acho que o mais provável caso algum time perca, é o Cruzeiro, que jogará fora de casa contra o Bahia, que ainda tem uma pequena chance de classificação, e tentará de tudo para vencer o Cruzeiro com o maior número de saldo de gols, ok? Então é isso sobre Flamengo versus Avaí. O técnico Marcelo Salazar terá diversos desfalques e a gente precisará realmente de quase um milagre para conseguir passar para a próxima fase, né? Que bom que pelo menos o Josmar ainda está lá como centroavante, né? Todo mundo quer ele no time profissional, sendo que para essa partida ele será fundamental. Então o Flamengo tem que vencer esse jogo contra o Avaí, né? Fazer de tudo, fazer das tripas coração e, se Deus quiser, trazer a classificação para a nação rubro-negra. Então é isso, né? Vamos para cima deles. Só para vocês terem uma ideia, né? O Corinthians, ele jogará fora de casa, mas é contra o Juventude, né? Mesmo jogando fora de casa, o Juventude está lá embaixo na tabela. Apenas se algo atípico acontecer, que o Corinthians perderá esse jogo. Em relação ao time do Atlético Paranaense, eles jogarão contra o Vitória e eles jogarão em casa. Então todos esses jogos, né? Como é a última rodada, eles serão às 3 horas da tarde. Será aquela última rodada com muita emoção e, se Deus quiser, no final das contas, com a nossa classificação. Sei que o momento é muito difícil do Sub-20, saíram jogadores, saiu o técnico, chegaram outros jogadores e outro técnico, então é aquele momento complicado, né? O time não está jogando o melhor do seu futebol, mas a gente, como torcedor, sempre tem esperança no melhor para o nosso rubro-negro. Então é isso, não percam o jogo, não se esqueçam, o link está aqui na descrição do vídeo. E falando agora sobre o Lucas Paquetá, nosso meio-campo, que era titular da seleção brasileira, vinha fazendo uma grande Copa do Mundo, mas infelizmente teve um problema na coxa, teve uma lesão realmente detectada, e a pergunta que fica é a seguinte: ele realmente será cortado? Ele terá chance de voltar? E se voltar, voltará quando para essa Copa? Bem complicada a situação aí do Lucas Paquetá.
a possibilidade maior, caso ele tenha uma chance de voltar, é na final, apenas na final da Copa do Mundo. E até chegar lá, a gente tem vários desafios, né? Ele, na minha opinião, era um maestro do meio-campo, dava bolas açucaradas para os atacantes do Brasil, e agora o Brasil vai ter que se reinventar. Mas o Ancelotti é aquele técnico excelente, a gente conseguiu ver isso lá contra o Japão, né? Será que se fosse o Diniz, se fosse o Tite, se fosse qualquer outro técnico, será que eles teriam a sagacidade que teve o Ancelotti? Porque a função do Ancelotti sempre lá no Real Madrid era a seguinte: vencer o jogo de qualquer jeito. Ele tinha que fazer mágica ali às vezes e ele conseguia tirar, geralmente, os coelhos da cartola. E foi isso que aconteceu contra o Japão, né? Principalmente com a entrada do Martinelli e com a teimosia. Cara, com certeza, você estava xingando o Casimiro no final do primeiro tempo. Eu estava também, meu filho também estava. Mas ele teve competência ali, coragem principalmente, para deixar o Casimiro, que estava sendo criticado por todo mundo, mas ele é um técnico que enxerga coisas que os torcedores não enxergam. E o Casimiro foi lá, fez o primeiro gol, e o Martinelli fez o segundo, dando a classificação pra gente. Então eu confio principalmente no nosso técnico, pra gente conseguir chegar a essa final e talvez a gente conseguir usufruir do nosso Paquetá no meio-campo brasileiro. É isso, apenas uma curtinha aqui pra gente falar sobre a situação do Lucas Paquetá e a provável volta, que nesse caso seria apenas numa final. Valeu, nação rubro-negra, estamos juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!